O ranking de competitividade dos municípios, elaborado e divulgado anualmente pelo Centro de Liderança Pública, tem como propósito alcançar um entendimento mais profundo e abrangente. Eu abri aspas aqui, o texto não é meu, é do próprio relatório, né? Então, tem o propósito de alcançar um entendimento mais profundo e abrangente dos maiores municípios do país, que são aqueles que têm a partir de 80 mil habitantes, trazendo para o público uma ferramenta simples e objetiva que paute a atuação dos líderes públicos brasileiros na melhoria da competitividade e da gestão pública local. Então, esse documento é essencial para governantes. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank, Santa Catarina Tanque de Pensamento. Hoje a gente dá continuidade às observações, às análises sobre o ranking brasileiro de competitividade dos municípios, e também tem o dos estados, que a gente vai falar em próximas edições. Nós ainda temos algumas informações importantes a destacar, e até mesmo lembrar em relação à edição da semana anterior. E dito isso, olha aqui, ó, a Magra sempre me faz lembrar, muito obrigado pelas curtidas, pelos compartilhamentos e pelas novas inscrições, que são em grande medida resultantes destes compartilhamentos dos espectadores qualificados do SC Think Tank. E dito isso, é o seguinte, a nossa nova editora, já que o JP assumiu uma outra função empresarial agora, né? A nossa nova editora é a Raíssa Dalosto, que passa a editar os vídeos já desde o vídeo anterior. Então, um abraço, bom trabalho pela frente. Dito isso, o ranking entre os 50 municípios mais competitivos do Brasil, olha só a proporção. Em primeiro lugar, São Paulo. São Paulo aparece com nada menos do que 29 municípios. Magra, dos 50, 29 municípios são de São Paulo, que não São Paulo é um estado, mas São Paulo é um país, né? São Paulo tem mais população do que a Argentina, e é o centro nervoso do país. É difícil disputar com São Paulo, mas nós estamos ali, né? Cutucando. Por quê? 29 municípios entre os 50, qual é a proporção que isso dá? Percentualmente, significa quase 60%. Significa 29 vezes 2, 58% dos 50 da elite brasileira. 58% são paulistas. Agora, qual é o segundo estado que proporcionalmente mais tem municípios competitivos entre a elite? Santa Catarina, claro, acertou, ficou com medo de falar, né? Achou, não, Santa Catarina é muito pequenininha ainda, né? Não quis ser esmogue, né? Porque a gente sabe que Santa Catarina está ali, né? Só perdendo para São Paulo, porque historicamente São Paulo está na frente. Sim, historicamente está na frente, geograficamente é muito maior, populacionalmente tem quase 7 vezes a nossa população, né? Acho que está diminuindo esse percentual, porque Santa Catarina está crescendo mais, né? Foi o estado que mais recebeu imigrantes no Brasil em 2024. Olha só, isso é um dado, inclusive, vale encaixar aqui na nossa análise. Os 5 estados, vamos ver se eu lembro de cabeça, os 5 estados que em 2024 receberam mais imigrantes brasileiros e estrangeiros, e o meu amigo Marco Antônio Matede fica meio cabreiro com isso, né? Porque é aquela coisa, a gente está vendo que a coisa está crescendo muito rapidamente, e aí a gente tem que tomar um enorme cuidado para que Santa Catarina não se transforme num micro Brasil, e nem mesmo que se transforme num micro São Paulo, né? Quando a gente pensa em aspectos, o pior deles,
né? Além do problema de trânsito, isso tudo se resolve e tal, com novas rodovias, investimento aqui e ali, infraestrutura, mas o problema da segurança pública que o Brasilzão vive nas grandes cidades, né? A gente não pode deixar que isso aconteça aqui. Esse é o nosso maior desafio, o desafio número 1, porque é o mais urgente. O desafio número 2, evidentemente, está relacionado à educação, porque Santa Catarina, nesse aspecto, perde para vários outros estados, hein? Mas isso tudo é muito questionável e discutível. Está perdendo agora, mas é que a Magra invoca, né? Invoca, né? Mas ela tem razão, porque nós estamos perdendo nas últimas edições, né? Então, 5 estados, o quinto foi Minas Gerais. Não, o quinto foi Mato Grosso, que mais recebeu. O quarto foi Minas Gerais. O terceiro que mais recebeu foi o Paraná. O segundo que mais... o Paraná recebeu, me lembro, 105 mil novos, ou 130, eu não tenho certeza. E em segundo lugar ficou Goiás, que recebeu mais de 180 mil imigrantes de outros estados. E em primeiro lugar, Santa Catarina, olha a diferença, 350 mil imigrantes no ano de 2024. Isso é um dado surpreendente. Então, em pouco tempo, de 2022 a 2025, por que eu falo em 2022? Por causa dos dados do IBGE, o censo do IBGE, que foi divulgado em 2022, ou foi feito em 2022 e divulgado em 2023. Agora também me falha essa memória. Em 3 anos, a população de Santa Catarina aumentou surpreendentemente e está chegando, provavelmente está batendo nos 8 milhões já. Inclusive o IBGE tem uma projeção aí que já deve, eu não me lembrei de dar uma olhada nisso. O meu amigo cientista político Fabrício Tomil, exagerado como sempre, né? Ele disse, não, já tem 9 milhões, né? Vamos confiar um pouco mais no IBGE. E aí, Magra, voltando, é o seguinte, falava da proporção o número de municípios e a proporção que isso representa entre a elite brasileira, considerada aqui os 50, né? Chapecó já está entrando ali também, né? Santa Catarina tem o segundo maior número de municípios nesse ranking, né? Apenas 1% do território nacional, já estão encostando nos quase 4% da população do Brasil, 4% da população do Brasil, em número de municípios com mais de 80 mil habitantes, que são os considerados no ranking do CLP, nós estamos em 10º lugar, só que proporcionalmente em número de municípios, não, proporcionalmente não só proporcionalmente, mas quantitativamente, em números de municípios com mais de 80 mil habitantes, entre os mais competitivos do Brasil, dentro dos 50, repito, São Paulo 29 e o segundo lugar, Santa Catarina com 7. Depois aparece Paranazão com 5, nosso Rio Grande do Sul com 4, Minas Gerais com 3, o Espírito Santo tem 1 e Rio de Janeiro tem 1. Então, só para fechar aqui a edição de hoje, 58% São Paulo, se são 7 municípios, 150, 14%, 1% do território, 14% da elite competitiva do país. Em terceiro lugar, o Paraná, se tem 5, dá 10%. Então, São Paulo, 58%, Santa Catarina, 14%, Paraná, 10%, o Rio Grande do Sul, com 4, 8%, Minas Gerais, com 3 municípios, 6%, e Espírito Santo e Rio de Janeiro,
um município, cada um desses dois estados, representando 2% disso, cada um. E aí é o seguinte, tem muita coisa a dizer ainda sobre isso, e a gente vai deixar isso para a próxima edição, continuando a falar sobre o ranking de competitividade dos municípios brasileiros, produzido pelo Centro de Liderança Pública de São Paulo, e vamos também explicar mais detalhadamente a composição e o significado desse ranking, que é absolutamente fundamental para qualquer governante inteligente, informado, antenado, atualizado. Claro, que todo governante tem essa propensão, mas alguns governantes, alguns governadores, por exemplo, assim como alguns prefeitos, seguramente podemos dizer isso, são mais antenados do que outros, inclusive, e isso se reflete em dados estatísticos. Veja, por exemplo, como que o Paraná, Goiás avançaram em educação nos últimos rankings, né, nos resultados do IDEB, e Santa Catarina está devendo no ranking da educação. Embora é preciso fazer a devida consideração pelo fato de que é possível, inclusive, questionar a composição do IDEB, né? Porque um dos quesitos fundamentais, só tem dois quesitos fundamentais, um deles tudo bem, um deles é resultado na prova Brasil, não é, Magra? Na prova Brasil. E o outro, digamos que tem um peso de 5, numa escala de 0 a 10. O outro peso, com o outro critério, que deve ter peso 5 também, é o de aprovação, né? Então, sobre tudo isso e muito mais, porque a educação também está nesse ranking, tem um peso grande na composição, porque os pesos entre os pilares existentes não são iguais. O mais pesado, o mais importante, o que mais tem valor, é o que ajuda a colocar Santa Catarina em segundo lugar, encostando, porque nós vamos ver isso tudo, o ranking dos estados também, porque Santa Catarina está subindo de pontuação ano após ano e chegando cada vez mais perto de São Paulo. E a diferença para o terceiro lugar, daí para baixo, é grande, como eu mostrarei em próximas edições, o que significa que dificilmente algum estado, no curto, médio prazo, alcançará Santa Catarina. E o pilar que mais pesa no ranking de competitividade, que são 13 pilares, e esse significa quase 20% de peso, é inovação. Inovação e alguns aspectos da economia, nós vamos falar sobre isso aí na próxima. Um grande abraço por enquanto, mais uma vez obrigado pelas curtidas, compartilhamentos e novas inscrições. A gente se vê semana que vem. A Magra tá mandando um beijo.